Então, olha só, antes de nós vermos o elemento de número 1 do método sequencial evolutivo de estudos, eu vou passar para você alguns dos erros clássicos, os erros que eu mais vejo os alunos, estudantes do idioma alemão cometendo ao estudar esta língua. De fato, muita gente que comete esses erros, muitas pessoas que cometem esses erros, elas acabam tendo dificuldade no aprendizado, elas não conseguem memorizar palavras, elas travam na hora de falar, elas não sentem evolução nos seus estudos, elas veem os anos passando, os meses passando, sem que elas sintam de fato uma evolução nos estudos. Talvez você até se identifique com essa situação, tá? Então, alguns dos erros mais clássicos que eu vejo, e eu digo isso com base em pesquisas com milhares e milhares de alunos, analisando o comportamento de milhares de alunos que já passaram, né, por mim. O primeiro deles, tá, é estudar com materiais aleatórios. Com materiais ou de maneira aleatória. Isso parece um pouco óbvio a princípio, mas não é. Tá? Tem muita gente que acredita que está estudando as coisas numa sequência correta que vai facilitar e permitir o aprendizado e a construção do caminho até o avançado, até a fluência na língua, mas não está. Quer um exemplo disso? Estudar alemão com aulas aleatórias na internet não vai te levar ao avançado. Mas você pode, por exemplo, estar fazendo algum curso onde você fica estudando, por exemplo, uma aula sobre números, né? Na aula de número 1, você estuda tudo sobre os números em alemão. Na aula de número 2, você tenta estudar, memorizar frases no presente. Na aula de número 3, você vai e estuda tudo sobre frases no passado. Na aula de número 4, você vai lá e estuda pronomes pessoais, um tema específico de gramática. Na cabeça do aluno, ele está estudando numa sequência correta, né? Ele está tendo uma sequência, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, só que de fato ele não está, porque estudar temas específicos em aulas separadas, uma aula você estuda número, na outra você estuda frase no presente, na outra você estuda frase no passado, na outra você estuda só pronomes. Isso é estudar de maneira aleatória, tá? Quando nós falamos do aprendizado do idioma alemão, tudo deve ser aprendido dentro de um contexto, dentro de uma história, de uma narrativa. A coisa deve ser aprendida de maneira contextualizada. Você não estuda números isoladamente, só pronomes, só frases prontas, só frases no passado. Se isso não estiver num contexto, dentro de uma narrativa, de uma história, algo que te conecte com aquilo, isso não vai funcionar. Tá? Se você não estudar, você não precisa estudar todos os números, todos os pronomes. Você pode estudar um pouquinho deles, amarrando eles numa estrutura que ao final você vai aprender todos eles, mas não desta forma, tá? Então, muitos alunos recorrem a materiais que ensinam o idioma alemão justamente desta forma. Hoje nós vamos estudar tudo sobre números, frases em alemão no presente, frases no passado, tudo sobre pronomes. Ficam tentando decorar as famosas tabelinhas de declinação. Você não aprende declinação decorando tabelinhas prontas. Você não aprende verbos decorando tabelas prontas de verbos. Ficar tentando memorizar e decorar tabelas de declinação, tabelas de verbos, isso é só um exemplo, tá? Não vai fazer com que você aprenda. De fato, você vai se frustrar, porque no dia seguinte você vai se esquecer daquilo que você aprendeu. E eu já vou entrar neste ponto, tá? Porque quando nós estamos começando a aprender o idioma alemão, nós vamos trabalhar dois pilares aqui na nossa mente que se chamam taxa de retenção e núcleo de conhecimento, tá? São dois pontos que nós temos que trabalhar e que o aluno não visualiza isso quando ele começa, tá? Então, um erro clássico é estudar com materiais aleatórios, e muita gente acha que está estudando na sequência porque tem aula 1, 2, 3 e 4, mas ele está estudando
não está estudando de uma forma evolutiva, ele está estudando tópicos inteiros, completos, divididos aula, né? Por aula, tudo sobre pronomes, tabela de verbos, números, como que eu posso dizer, alfabeto, frases prontas. Então, essa aleatoriedade no material não ajuda, não faz com que o aluno aprenda o alemão, e isso é mais difícil de identificar do que parece, né? Quando eu falo aprender com coisas aleatórias, o aluno fala, mas isso é fácil, é só pegar um curso qualquer, né, com as aulas dispostas ali, ou pegar uma playlist, que eu já não vou estar mais no aleatório. Mas não é bem assim, e ao longo desta aula você vai entender melhor, tá? Um outro erro clássico, tá, é a pressa. É a pressa de aprender, tá? O que eu já vi muitos alunos fazendo. E nós temos vários tipos de alunos, já vou falar dos tipos de aluno de alemão, que você vai se identificar com algum deles. Mas o que acontece? Muitos alunos, quando começam a estudar, eles querem aprender, tá, de maneira rápida. E o que eles fazem? Eles estudam muitas horas por dia. Uma pessoa começa muito animada, muito estimulada, por exemplo, ela vai estudar 3 horas por dia. Só que não é fácil manter isso depois do primeiro mês. Talvez você até se identifique, talvez você já tenha começado a estudar, fazer um curso no passado. Se você está morando na Alemanha, talvez você já tenha passado pela Euroschule, que é o curso de integração, que é bem puxado, são muitas horas. Eu mesmo conheço muita gente que fez esse curso e se desgastou muito, não aprendeu, não teve resultado, não conseguiu render. Por quê? A pessoa às vezes se coloca numa situação de urgência, de pressa muito grande e se impõe uma carga horária, tá? Vamos colocar aqui horas. Se impõe uma carga horária muito alta, né? A pessoa às vezes acredita que vai ter que estudar 3, 4 horas por dia para aprender o alemão, só que não, tá? Não funciona desta forma. O que eu sempre recomendo é começar com pouco, com pelo menos 20 minutos por dia, tá? Para que você consiga desenvolver o hábito de maneira saudável e não se desestimular no aprendizado do idioma alemão. Então, este é um erro clássico, tá? Muitos alunos acham que, bom, se eu pego um material que diz que eu vou aprender alemão, vou chegar ao nível B, por exemplo, em 6 meses, eu vou fazer este material em 1 mês e eu vou ter este resultado. Isso nunca acontece, tá? A menos que nós estejamos diante de um verdadeiro gênio da lâmpada, o que não é nem o meu caso, tá? Porque como eu disse, quando eu contei a minha história lá atrás, eu tinha problema de foco, eu não conseguia memorizar, não conseguia me concentrar na hora de estudar, e eu aprendi a fazer a coisa da maneira correta, da pior maneira, perdendo muitos anos e me decepcionando bastante, porque eu estudava, tá? Ficava tentando decorar, aprender coisas difíceis, frases prontas, e quando eu ia falar, quando eu precisava utilizar o idioma, eu não conseguia usar aquilo, eu travava na hora de falar, eu me esquecia, tá? Então, eu tinha muita pressa, ficava tentando decorar, deixa eu ver se está cabendo aqui na lousa, tá? Frases prontas e difíceis, tá? Ficava tentando aprender, começava saindo do zero, estudando o alemão apenas com frases prontas. Eu vejo muita gente pregando isso, né? Você estudar com frases prontas, colocando ela logo de início em aplicativos. No início, isso não funciona, porque você precisa conhecer a estrutura do idioma alemão para que na sua mente você consiga estruturar uma frase, tá? E você pode até utilizar o seu idioma materno, né? O idioma português, como ponto de partida para estruturar uma frase, construir ela em alemão, fazer os ajustes necessários para então pronunciá-la. E eu já vou falar do método que ajuda a destravar a sua fala no idioma alemão no médio prazo, tá? Então, esses são erros clássicos, tá?
Muitos alunos não percebem isso, tá? Estudam com materiais aleatórios, muitos parecem estar numa sequência, mas não ajuda a estudar o idioma alemão por tópicos, por exemplo, decorando tabelas de verbos, tabelas de declinação. Isso não faz você aprender o alemão. A urgência, a pressa, começar estudando muitas e muitas horas do zero pode não te ajudar muito, e eu já vou te explicar, vou colocar um gráfico muito interessante aqui para você. Estudar apenas por frases prontas e ficar tentando memorizar frases difíceis. Eu cometi esse erro. Eu ficava querendo falar coisas muito rebuscadas no alemão, coisas difíceis, e isso não ajuda. Na verdade, se você ficar tentando converter um monte de frases difíceis do português para o alemão, isso vai atrapalhar os seus estudos. Porque com o tempo você vai descobrir que a melhor maneira de se dizer algo no idioma alemão é buscando a maneira mais simples de se dizer aquilo, e muitas coisas o ideal é aprendermos diretamente no alemão, principalmente algumas expressões idiomáticas. Então, nem tudo que você fala no português você vai dizer na mesma ordem ou daquela mesma forma no idioma alemão. Então, eu não recomendo, no começo principalmente, você ficar tentando traduzir tudo, tá? Ficar tentando traduzir tudo. Muitas pessoas acreditam que elas precisam pensar em alemão para falar o alemão. E eu digo o contrário, você não precisa pensar em alemão. Você pode pensar em português e converter as frases. Isso é algo que vem com o tempo de maneira natural. Você também, tá? Vejo muitos alunos que começaram a estudar há pouco tempo, que focam muito na pronúncia. A pronúncia vem com a prática. Eu vou mostrar como fazer isso, mas você não deve se preocupar, tá? Você deve se libertar do medo do julgamento, medo de ser julgado. Porque acredite, algumas pessoas vão te julgar pela pronúncia? Pode até ser que sim. Mas a maioria absoluta dos alemães vai te admirar por você estar se esforçando para aprender o idioma deles. É como um alemão. Quando um alemão vem para o Brasil, ele erra artigo, ele fala o minha carro, o meu casa, e todo mundo admira ele porque ele está aprendendo o idioma português. Então, muita gente que começa, né, fica tentando logo de cara buscar a pronúncia perfeita e falar perfeitamente. Eu digo o contrário, foque em estudar, em aprender e seguir passo a passo, avançando dia após dia, porque isso vem com o tempo de maneira natural, tá? Isso daqui faz com que muita gente desanime, com que muita gente trave nos estudos, com que muita gente tenha dificuldade de memorizar palavras, trave no médio prazo, não consiga formar frases ou sinta que não está avançando na língua. E talvez você possa até se identificar.